Ok, já estamos gravando. Então, esse é o nosso encontro síncrono programado para o dia 8 de novembro, e onde a gente vai, na medida do possível, na medida que realmente forem surgindo algumas dúvidas, tirando dúvidas de vocês sobre o que foi visto até aqui. Então, dentro da programação, uma lista já teve seu prazo encerrado e uma outra lista está em aberto. Então, o que eu vou fazer é dar uma olhada nas listas que vocês entregaram do que está encerrado, da lista 1, e resolver alguma coisa da lista 2 para, enfim, refrescar aí o que foi visto, se é que vocês já viram a aula 2, né? E tirar eventuais dúvidas que possam surgir dessa aula 2. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Então, o que está aberto aqui é o exercício da lista 1 do Aldo. Então, aqui a gente tem, vamos lá, então, né? A inclusão da biblioteca, beleza, né? Que é a biblioteca padrão de entrada e saída do C++. Que se você fez C, você vai lembrar lá que a biblioteca é a Estúdio, alguma coisa assim. Standard I/O, isso, obrigado aí, para quem lembrou. É a I/O de entrada e saída, STD de padrão, né? Então, é a entrada e saída padrão. Obrigado aí. Aqui a gente tem o Using Namespace STD, que é apenas um recurso que ele vai ser abordado mais adiante na forma de uma aula, mas diz respeito ao nome de espaço de nomes que C++ utiliza para poder ajudar você a organizar novas funcionalidades que você vai adicionando ao seu código. Então, quando você tem um espaço de nomes, dentro de um espaço de nomes, você tem lá a possibilidade de criar funções novas dentro daquele espaço de nomes. E aí você, com o tempo, pode ter a possibilidade de ter funções com o mesmo nome, mas que essas funções com o mesmo nome, elas se diferenciam a partir de seu espaço de nomes. Então, por exemplo, você tem aqui o espaço de nomes std, dentro do espaço de nomes std você tem a função cout, né, que está dentro dele. Então, quando você diz aqui de cara, using namespace std, você está dizendo, olha, tudo que eu for colocar aqui de função, ela faz parte desse espaço de nomes std. No futuro, quando você começar a utilizar outras bibliotecas, você vai ter outras funções, então isso aqui já não vai ser mais tão recomendado, porque aí você vai ter que saber diferenciar de qual espaço de nome está chamando aquela biblioteca, se é do std, se é do string, enfim, das diferentes bibliotecas que podem existir. Mas aqui, por enquanto, isso é viável porque evita você ter que colocar, quando for colocar o cout, colocar std, dois pontos, cout toda vez. Bom, o programa é um programa para ler o inteiro e informar se ele é um valor perfeito ou não, né? Então, aqui o Aldo colocou um cout para imprimir na tela, um cin para ler na variável n. Então, aqui ele está fazendo o for tradicional, né? Esse aqui a gente também teve uma pergunta sobre isso, né? Sobre o uso do for, aquele for, o range for que é abordado em C++, que ele é usado só para você iterar sobre estruturas, né? Nesse caso aqui, um for tradicional serve. Então, aqui você tem um i começando em 1 até menor que n, mais, aqui aquela verificação, se o resto dela por i é 0, você vai somando, né? Se não, soma, recebe, soma. Só estou me perguntando se isso aqui seria necessário, né? Se você... Ah, tá. Então, se a somatória for igual ao valor que você leu, o número é perfeito, se não, não é perfeito. Talvez esse else não fosse necessário, né? Você só somasse quando fosse esse caso. E aí, mas enfim, deve estar funcionando do mesmo jeito, né? Vamos ver lá. Fala um número perfeito aí de exemplo aí. Acho que o 28 é perfeito. 28 e o 6. Ok, agora ele funcionou aqui, só aquela questão de caracteres, né? Que ele não imprime alguns caracteres especiais na tela, mas agora está funcionando aqui no terminal direitinho. Bom, vamos lá, deixa eu pegar mais um aqui para a gente encerrar essa lista 1. Vou pegar o exercício 10 aqui. Aqui é uma questão de usar else if para poder encaixar a nota da pessoa dentro daquela categoria, né? Então, realmente aqui, sim, se você fosse pegar, aqui o Aldo
ele chamou o std aqui, o using namespace std, e mesmo assim continuou aqui usando o std 2. Isso aqui não é um erro, né? É só um comentário que eu estou falando, né? Acho que talvez no copia e cola aí, não? Então, às vezes o código se completou automaticamente, ele foi copiando e colando, e o std, que não era necessário porque você está utilizando isso aqui, foi se repetindo aqui. Mas como eu falei, isso não é um erro, é só um comentário mesmo. Então aqui, o que geralmente eu comento nesses exercícios de else if encadeados assim? É o cuidado de você na hora de colocar o caso final, esse caso final será alcançável, né? E que cuidado é esse? Geralmente é você dizer, olha, qualquer coisa que não se encaixou aqui é um else, ou seja, se ele não for, outra coisa que é digna de nota também, né? Ele fez um caso justamente para tratar da exceção, né? Se a nota for maior do que 100 ou menor que 0, o valor é inválido. Se ele quisesse complementar ainda mais isso aqui, ele poderia colocar uma opção para o programa sair e começar de novo, por exemplo, né? Aí o programa encerrava geralmente com, por exemplo, um return 1, que é uma indicação de que o programa não encerrou corretamente, né? E aí ele começava de novo já com uma opção de digitar a nota correta. Aí beleza. Só que aqui, se ele não entrar, não, acho que está certo, porque se não for um valor inválido, é isso mesmo. Se não for um valor inválido, se fosse um valor inválido, ele ia entrar aqui, não entraria em nenhuma dessas opções aqui e sairia, né? E ele tá correto aí. Desculpa aí, foi eu que não percebi aqui. Então, se for um valor inválido, ele vai entrar aqui e vai sair, né? Vamos até executar isso daqui. Então, vamos colocar uma nota 101 aqui, por exemplo. Tá certo, é um valor inválido e ele sai do programa. Então, eu que não tinha percebido aqui o encadeamento dele. Então, primeiro ele coloca uma tratativa de exceção aqui, e também tem uma aula sobre exceções mais adiante, que vocês vão ver, que o C++ oferece um tratamento de exceções, e depois é aí que ele vai verificando, né? Se for maior que 90, maior que 80, ficou bem elegante o código dele aí, ficou bem organizado mesmo. Ele usa de indentação, isso é recomendado, principalmente quando você vai criando estruturas internas de if, de for. Então, é assim que eu gosto também de ver um código organizado. Vamos pegar mais... Professor, Oi, diga. só uma dúvida. Eu lembro de ter visto na aula, mas eu não entendi muito bem porque que serve esse std end 1 ou end L, não sei o que. Então, isso é um end-L, é uma quebra de linha. É o equivalente ao /n, que você estava... Não sei se você já fez C, né? Então, o end-L é endline, quebra de linha. Então, aqui em C++ ele tem duas funções. Ele tem a função de quebrar a linha. Tá vendo o /n aqui, ó? Sim, sim. Então, é a mesma função. Só que aqui ele tem a função, além de quebrar a linha, ele também tem a função de limpar o buffer. Porque lá em C, quando você lia strings, você tinha um problema que muitas vezes acontecia, é que você digitava a string e dava um enter. Então, o que acontecia? Ele pegava o que você digitou no seu terminal, tanto a string quanto o enter, é considerado tudo uma string só. Então, o que ele fazia? Às vezes ele pegava a string que você digitou, separava ela e jogava na variável. A variável que corresponde, o caractere que corresponde ao enter, que é /0, se eu não me engano, ele ficava no buffer. Ou seja, ele ficava ali como se estivesse pronto para ser consumido para leitura. Então, se tivesse uma nova string na sequência para ser lida, ela acabava recebendo esse /0 para ela. Então, na prática, acontecia o quê? Se você tivesse duas strings para serem lidas em sequência, se você digitava a primeira string e dava um enter, ele já lia a primeira e a segunda de uma vez. A primeira com a string e a segunda com o enter que você digitou, entendeu? Então, o end-L aqui nesse caso, o que ele faz? Ele lê a string corretamente, então joga ela, no caso de string, né? Ele permite com que, depois que o valor que foi lido do teclado é armazenado onde quer que seja, tudo que tinha lá no buffer, ou seja, na memória ali que contém os dados que estão sendo entrados pelo teclado, é limpo para que na próxima leitura não tenha nenhum lixo lá dentro. Ok? Entendi, professor. Obrigado. Falou. Estou abrindo aqui a lista 2 agora. E a lista 2 a gente está falando sobre string, né? Bom, basicamente, principalmente sobre string, né? Não é só sobre string, né? Então, por exemplo, essas duas primeiras aqui, bom, essa primeira aqui, né? Essa primeira aqui, vou fazer alguns comentários primeiro sobre elas, depois, se for o caso, a gente passa sobre alguma e resolve.
mas escreva um programa para ler duas strings e informar quais das duas são maiores ou são iguais. Então, a ideia é que você faça referência aos slides onde eu comento sobre os operadores de comparação entre strings. Então, por exemplo, quando os operadores de menor, maior, igual, eles têm lá um comportamento, e esse comportamento ele tem muito a ver com um assunto que a gente vai ver mais adiante, que é o de sobrecarga de operadores. Então, por exemplo, quando você compara dois inteiros, e se um é menor do que o outro, ele vai retornar true, né, 1, se o primeiro operando é menor que o segundo operando. Então, às vezes você está na dúvida de qual que é o comportamento de comparar duas strings com um operador matemático, você pode mandar imprimir na tela, aproveitar aqui vou aproveitar o código aqui já do Aldo e vocês não estão vendo, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, peraí, eu vou compartilhar a tela inteira, não vou compartilhar mais só a janela igual eu estou fazendo, não. Professor, Oi? nessa lista 2 aí, eu ainda não vi as aulas não, mas estou falando assim, você vai preferir que faça a leitura das strings de modo de... Não fala, gente, peraí. Você quer que faz ela de forma estática ou dinâmica? A leitura das strings. Dinâmica, você quer dizer você inputando do Porque teclado? assim, eu ainda não vi a aula, então não sei o jeito que vai ser a leitura aí, porque tipo, no C você faz lá o char como um vetor e você só tem aquele espaço ali se você fizer ele de forma estática, sabe? Por isso que eu tô perguntando, vai preferir que faça de forma dinâmica ou estática? Então, você vai ver que em C++, você quando declara uma string, não precisa dizer o tamanho dela. Que maravilha, olha. Ai, ai, dá até uma Aí, lista. Não então, tem que ficar limpando depois memória, nem nada, né? exato. Então, é uma biblioteca já pronta de um tipo, ele cria um tipo chamado string, e quando você lê, aí os cuidados que vão ter que existir, e que eu acho que são cobertos aqui nos exercícios, por exemplo, na hora de você ler uma string separada por espaço, ou várias strings divididas em cada espaço é uma string diferente, uma variável diferente. Existem essas diferenças, mas elas estão cobertas nas aulas, e de alguma forma elas vão ser cobertas também nos exercícios. Mas é isso. Tá bom, então. Eu só perguntei porque eu ainda não vi a aula mesmo, né? Ok. Eu normalmente vejo as aulas no dia que seria aplicada a aula. Ah, Aí como tá beleza. tendo a aula aqui, né? Eu tô aqui assistindo. Então, o que eu estava dizendo sobre essa questão de você, às vezes, tirar dúvidas sobre o comportamento de um operador para o uso de string, é que você pode, uma vez que você cria uma comparação, você pode imprimir na tela o resultado dessa comparação. Então, por exemplo, eu vou apagar tudo aqui. Eu tinha comentado lá assim que, apesar de que você pode usar string a partir da biblioteca string, incluindo assim, algumas versões de compiladores, a biblioteca string já está inclusa dentro de IOStream. Isso está na aula. Então, o que acontece é que às vezes você pode usar string, não sei nem se é o caso desse compilador, vou fazer o teste agora. String S1, por exemplo. Então, é porque eu não salvei, né? Peraí. Sempre tem que salvar e executar de novo. O senhor está usando o GCC, é? Eu estou usando o GCC e o G++. No caso do C++, eu estou usando o G++. Deixa eu Ah, só... sim. Eu vou colocar uma saída aqui padrão para ter certeza de que ele encerrou o programa corretamente. Bom, então o que eu estava dizendo é o seguinte. Eu usei aqui nesse programa, eu declarei uma string nesse programa. Esse programa usa apenas a biblioteca IOStream e que, geralmente, para você usar strings, você precisa incluir a biblioteca de string. Então, por que eu estou adicionando uma string aqui e o programa funcionou do mesmo jeito sem a biblioteca string adicionada? Porque, para a maioria dos compiladores, a biblioteca string também está contida dentro da biblioteca IOStream. Então, incluir a IOStream também significa incluir a biblioteca string. Então, na aula eu comento que é uma boa prática você, mesmo assim, manter a inclusão da biblioteca string
porque pode ser que você porte esse código para um compilador, para execução em um compilador que não possui essa inclusão dessa biblioteca nessa biblioteca. Então, é uma boa prática você manter o include de string explícito, ao invés de manter ele implicitamente incluso a partir de IOString. Então, viu, funcionou do mesmo jeito, né? O meu código aqui retornou ok mais uma vez. Então, o que eu estava dizendo, além disso, era que você pode pegar duas strings aqui. Existem várias formas de você inicializar strings, isso também está na aula. Então, quem já assistiu sabe. Então, uma delas é você já adicionar direto assim, né? Então, aqui vou colocar uma string S1 chamada fulano e uma string S2 chamada oi. Então, se eu colocar para imprimir aqui, por exemplo, S1 maior do que S2, vou colocar isso aqui entre parênteses, e colocar para executar aqui. Bom, ele retornou aqui para mim 0, ok? Então 0 é false. Então ele está perguntando, S1 maior do que S2? Vou inverter aqui. Então, apenas para confirmar o que eu estava falando. Veja aqui, na comparação entre duas strings aqui, se você colocou as duas para compararem, esperando que essa comparação fosse relacionar o tamanho das strings, você percebe aqui pelo retorno que não foi isso que aconteceu. Então, veja aqui. S1 é uma string de dois caracteres. S2 é uma string de 2, 4, 6 caracteres. Na comparação, quando eu perguntei se S1 é maior que S2, nesse caso aqui agora ele retornou 1, retornou positivo, né? Verdadeiro. Ou seja, ele está dizendo que oi é maior que fulano. Bom, por quê? Porque nessa comparação aqui, ele não está querendo saber necessariamente o tamanho das strings, se elas são maiores. Ele está querendo saber a ordem alfabética. A comparação aqui está relacionada à ordem alfabética. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui fulano, né? P vem depois de O, né? Veja que eu mudei fulano para pulano e o retorno agora foi 0. Então, perceba que o operador matemático de menor e de maior e de os outros operadores, eles estão fazendo essa comparação no sentido de verem a ordem de precedência das strings envolvidas. Então, como é que eu faria para querer saber o tamanho e não a questão da ordem alfabética das strings? Aí você vai ver lá também na aula que existe uma função que retorna o tamanho da string. E aí, por consequência, você vai ter que fazer essa comparação de tamanhos invocando essa função. Legal que dá até para fazer, guardar em algum lugar em ordem alfabética, tudo certinho, de uma forma fácil. Exato. Então, isso aqui tem tudo a ver com o que mais adiante vocês vão conhecer como sobrecarga de operador. Você tem os operadores primários dentro da linguagem, né? Soma, subtração, divisão, os operadores lógicos, etc. Esses operadores, eles podem ser sobrecarregados para diferentes contextos dentro do seu código. Então, por exemplo, você cria mais adiante vocês vão aprender a criar classes e objetos dessas classes. Dentro de uma classe, você pode definir que o operador vai ter um comportamento diferente daquele tradicionalmente operado, né? Da forma como ele tradicionalmente trabalha. Então, aqui é um exemplo disso. O operador de comparação em string, no contexto de string, ele compara a precedência das letras envolvidas. Ele não compara o tamanho. E aí, se no futuro você tiver uma outra classe cuja comparação de operadores lógicos envolva um outro contexto, você pode definir esse contexto dentro dessa nova classe. Isso é o que é chamado de sobrecarga de operadores. Então, ele está dizendo aqui que quando você compara duas strings, esse operador tem essa função de verificar qual está, digamos, num dicionário, né? Qual estaria num dicionário antes de uma outra ou depois de uma outra, dependendo aqui. Bom, vamos para outro exemplo aqui que a gente possa comentar também. Bom, Professor, diga. em relação a 4 aí, eu não consegui testar aqui porque no meu notebook eu tô sem o negócio para rodar o código.
Porém, Certo. eu escrevi o código aqui e eu queria saber como é que faria para me comparar se uma string tem um certo valor, tipo espaço. Quero comparar se dentro daquela string tem um espaço. Uhum. Como é que eu faria? Bom, também nos slides, eu vou, aproveitando que eu estou falando do slide, eu vou abrir ele aqui na tela. Sim, eu vi lá que tem uma função que dá para comparar se tem alguma pontuação. Uhum. Só que, tipo, se for uma letra, não dá para usar ela, dá? Dá, na verdade tem aqui, ó, dentro das funções para caracteres, tem uma função isSpace, tá vendo aqui? Aham. Então você pode usar ela quando você estiver visitando um caractere da sua string, pergunta se ele é isSpace, e aí ele vai retornar true se positivo. A gente pode até fazer um exemplo aqui, né? Vou colocar aqui, oi, fulano. Então, aqui, vamos fazer aqui um for, alto C, que recebe a string S1. Então, recapitulando, né? Essa variável C é automaticamente atribuída segundo o tipo que ela vai receber da variável S1. S1 é uma string. Uma string é um vetor de caracteres, ou seja, em cada posição dela tem um char. Como consequência, C vai virar um char, vai virar automaticamente um char quando ele receber esse caractere de S1. Bom, dito isso, eu posso perguntar se isSpace C, ou seja, se C é um espaço, a gente pode fazer, por exemplo, aqui criar uma variável count. Count recebe 0. Então, toda vez que ele encontrar um espaço, ele faz count mais. Aí a gente pode colocar aqui na tela número de espaços é igual. Daí a gente coloca count e quebra uma linha aqui. Bom, então, oi fulano tem um espaço. Vamos lá. Ó, número de espaços igual a 1. Então, vamos colocar mais aqui. Mais 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Salvei e executei. Viu lá? Número de espaços igual a 7. Então, isso aqui, na verdade, acontece porque cada caractere do seu teclado existe um inteiro correspondente a ele, né? Que é a da tabela ASCII. Então, essa função nada mais faz do que pegar esse inteiro aqui e verificar se o valor, pegar o caractere e verificar se o valor inteiro correspondente a ele corresponde ao valor inteiro correspondente do espaço, e se for positivo, retorna true. Ok? Mas só que nesse caso você vai usar o isSpace. Você não vai lá na tabela ASCII ver qual que é o caractere, o inteiro correspondente ao espaço e vai fazer essa verificação. Você vai usar uma função pronta. Ah, sim. Eu acabei fazendo um pouco diferente, mas entendi como é que o senhor fez. Então, observa aqui que ele está falando ó, que true if C is a white space, ou seja, é tanto se é um espaço, se é um tab, se é um vertical tab, se é um return. Então, veja que ele é mais completo do que apenas verificar se é um espaço. Ele verifica qualquer, digamos, lacuna entre um caractere e outro. É bom que se perceba isso na hora de, às vezes, utilizar isso num contexto diferente, onde você estivesse esperando, por exemplo, só um espaço de fato. Mas aqui nessa tabelinha vão ter várias funções que vão ser exigidas aí nos exercícios. E no questionário também, né? No questionário eu fiz algumas questões envolvendo essa tabela aí. E na 6, lá fala deixa eu só dar uma lida aqui. Cria uma Fala para passar estrutura, por parâmetro a área do triângulo. Seria criar uma função separada do main e depois passar esses valores para parâmetro, né? cria uma estrutura representando um retângulo que armazene sua altura e largura. Cria uma função que receba e retorne a área do retângulo passado. Faz sua pergunta de novo aí, por favor. No caso aí eu ia criar uma função além do main, né? Criar uma função
fora do main e chamar e passar esses valores por parâmetro. Acho que eu estou falando certo, não sei. Sim, uma das coisas que eu menciono na aula é que a utilização de structs também vai de encontro a uma possibilidade de você agregar informações dentro de um único tipo. Então, você tem o tipo retângulo, e o tipo retângulo que você cria, ele permite a agregação de dois tipos lá dentro dele, que é altura e largura, né? De duas variáveis, uma para indicar altura e outra para indicar largura. Você vai ter uma função que vamos chamar ela de calcula a área do retângulo, ou área retângulo. Essa função, normalmente, ela receberia duas variáveis de entrada, dois parâmetros como variável de entrada, que seria altura e largura de um retângulo. Quando você tem uma estrutura, você pode, ao invés de passar os dois valores de área de altura e largura de retângulo, você pode passar uma variável que contém a estrutura e dentro da estrutura você tem a área de retângulo, de altura e largura desse retângulo. Basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, se você tivesse uma função, isso vai responder a sua pergunta e vai acrescentar mais algumas coisas. Por exemplo, a função é um float área de retângulo. Então, naturalmente você teria um float base e float altura como parâmetros, e lá dentro você teria um return base vezes altura, por exemplo. Né? É uma forma de você implementar essa função. O que eu estava dizendo, o que eu digo nas aulas é que uma das funções de uma struct é agregar tipos. Então você no futuro vai ter lá uma struct retângulo, e aí eu não vou colocar aqui o resto, mas aí você vai ter aqui float área e float altura também dentro dela. Por quê? Porque aí, quando você for criar uma futura função para calcular a área desse retângulo, ao invés de você passar uma base e uma altura desse retângulo, você vai passar o tipo retângulo que você criou, um retângulo R1, por exemplo. Esse é o objetivo desse exercício, que você crie uma função que, ao invés de esperar base e altura individualizadas, ela vai receber a base e a altura de um retângulo criado. Por que é importante dizer isso? Porque você também poderia, se quisesse fazer, por exemplo, aqui, já que eu estou falando de tudo isso, eu vou fazer logo aqui uma struct do retângulo. Então, aqui a gente tem um tipo, né? Lembra que uma struct é como se você tivesse definido o seu próprio tipo. E no futuro você vai ter uma relação de struct com classe, porque em C++ elas são análogas. Em Java você já tem classes puras, você não tem nada que pareça-se com classe além de uma própria classe. Em C++, uma classe vai se parecer muito com uma definição de uma struct. Então, se você já aprendeu a definir structs, você já tem meio caminho andado para saber definir uma classe. Então, você definiu, é como se você estivesse definindo um tipo chamado retângulo, a ponto de você no futuro poder declarar variáveis do tipo retângulo, vamos chamar assim. Então, aqui eu vou colocar ela antes aqui da função. Tem que colocar o ponto vírgula, professor, no final da struct. Aqui, né? Uhum. Beleza, obrigado. E aí eu estava dizendo assim, que você tem essa forma de definir uma função esperando individualmente base e altura, que seriam passados soltos, fora de qualquer outra struct. Você tem esse tipo, que é o tipo que eu espero, que não está pronto ainda, tem uns erros aqui, mas você também poderia, a partir dessa função aqui, usar um tipo de retângulo e passando para ela. Por quê? Porque que uma vez que você define um tipo retângulo, vou aproveitar esse mesmo código aqui. Então você define um retângulo chamado hat. E aí você diz que esse hat na sua altura tem 10.5 e hat na sua base tem 2.7. Beleza, então você está obedecendo à criação da sua struct porque você atribuiu floats à altura e base, e de fato a altura e base são do tipo float.
E aí você poderia chamar a função área retângulo. Vou colocar ela para dar um cout aqui. Ela já está imprimindo na tela e você poderia passar. Bom, veja que ele está, inclusive aqui no meu autocomplete aqui do visual do VSC, ele está me dando duas opções de você chamar a área retângulo. É a área retângulo que espera um R1 do tipo retângulo, ou é a área retângulo, que eu imaginei que ele fosse passar aqui. A área retângulo que eu criei aqui que espera base e altura separadas. Então eu poderia usar essa área retângulo passando hat. Ele espera a primeira base, né? Então é hat.base, hat.altura. Então veja que aqui ele já considerou que é a outra função. Aqui espera dois parâmetros. Ok, isso aqui vai dar certo? Vai, porque lá dentro ele está fazendo o que tem que ser feito com a base e a altura, que é multiplicar a base pela altura, que é essa função aqui. Mas não é isso que eu estou querendo. O que eu estou querendo é justamente que você crie uma função área retângulo que espera como parâmetro o retângulo inteiro. E aí lá dentro dela você vai invocar, vamos chamar assim, a base e a altura do retângulo que você está passando. Então, aqui, ao invés de você passar individualmente base e altura desse retângulo, você vai passar o próprio hat. Claro, assumindo que você já inicializou a Professor, base e a altura desse hat. Então, é isso. Aqui você tem a função, ela está esperando um novo tipo que foi definido por você, e aqui você está chamando essa função com esse tipo ali dentro. Então, o que você tem agora é uma função com um parâmetro a menos. Por quê? Porque você englobou todas as características de um retângulo num tipo só. E, portanto, você consegue passar apenas um tipo ao invés de vários valores. Então, imagina que você tivesse um outro tipo que envolvesse lá 10 características diferentes. E aí você tivesse uma função que precisasse dessas 10 características inseridas como parâmetro. A definição do tipo evitaria que você tivesse que colocar 10 parâmetros diferentes, colocando, na verdade, o único tipo que agrega esses 10 parâmetros diferentes. Lembra bem que, não sei se alguém ia falar alguma coisa, mas espera, por favor, aí, que dependendo, eu vou pegar até o slide correspondente ao que eu vou falar. Veja, quando você faz um for usando o alto, né, esse for aqui, range for, que é chamado, né, o range for aqui do C++, se você quer modificar a própria string que você está correndo sobre ela, você vai ter que usar o operador de referência. Então veja aqui, ó. Aqui eu tenho a string S, a string S foi inicializada com hello world, então ele está usando aqui o toUpper para pegar o caractere e colocar em letra maiúscula. Isso aqui só vai funcionar se você usar o operador de referência, porque do contrário, sem isso aqui, como é o caso que a gente está utilizando, o caso que a gente estava utilizando, né? Deixa eu voltar lá como é que estava. Nesse caso aqui, essa variável C, ela não é o mesmo caractere, vamos chamar assim, que você está lá na variável, na string S1, é uma cópia. Então, ele está fazendo a verificação se há um espaço, não aqui na string S1, mas numa cópia desse caractere que foi passado para C. Quando você utiliza o operador de referência, aí você tem um ponteiro apontando para aquela variável. E aí você consegue alterar a variável em si. Então, esse é a lembrança que eu faço para vocês aí quando tiverem que fazer alguma coisa que envolva a modificação da string em si. Ok? Tá, fora isso, você tem... aqui a gente já fez um exemplo de struct com retângulo, então isso meio que cobre um pouco os exercícios aqui de structs. E aqui a gente também tem o que envolve ponteiros, né? Que são essas duas aqui, as duas últimas. Deixa eu ver se são só elas mesmas. Isso. Essa aqui que envolve troca é um exercício clássico. Esse exercício de troca de variáveis aqui é clássico. Todo aula de ponteiros você esbarra nele porque realmente é onde você entende um pouco melhor como é que você troca variável usando ponteiro, etc. E por que isso não funcionaria sem usar ponteiro. A parte de função, né, claro. E aqui é o de incrementa, que é muito parecido com o que a gente está fazendo aqui nesse de reset, né? Essa função de reset aqui, ela é para mostrar para você que quando você passa um valor para a função, se não for por referência, se for apenas por cópia,
O que quer que vá acontecer dentro da função vai acontecer só na função. Quando voltar para o programa principal, ele volta ao estado original do contexto da função principal. Então, esse exercício da função incrementa é muito parecido com o que eu vou comentar sobre lá na aula sobre o reset, que é justamente para que você crie uma função que garanta que quando eu passe o valor para ela e volte para a função principal, esse valor de fato tenha sido incrementado. Ok? Então, esses dois últimos aqui lidam com ponteiros, basicamente lidam com esses últimos slides aqui e pegam exemplos utilizados no slide e modificam um pouco o contexto para fazer o exercício. Então, se tiverem algum problema com relação a isso, me chamem depois. Veja, inclusive aqui, para aproveitar a oportunidade, né? Aqui ele está chamando o size de S1. S1 é uma string. Então, aqui é onde você consegue retornar o tamanho dessa string. E aqui comparando os dois para saber qual que é maior em tamanho de caracteres, né? Então, se você explorar um pouco o slide aí, você vai ver que tem muita coisa que ele mostra a utilização que você pode aproveitar no seu exercício. Bom, seguinte, vocês agora vão ter um monitor também à disposição de vocês e em breve eu vou colocar o contato dele, eu vou adicionar ele no grupo, nesse grupo que a gente está falando aqui pelo Skype, e vou também estabelecer aqui um horário oficial de comunicação com ele. Então, vocês além de mim, podendo me contactar, podem contactar também a ele no futuro para ajudar nas dúvidas de vocês. Bom, se não tiver ninguém mais com alguma dúvida ou algum a acrescentar, eu vou encerrar a aula por aqui, mas estou por aqui se alguém precisar de mim, ok? Estou à Tudo disposição bem. de vocês aí. Beleza, professor. Falou então até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Falou.